Olá, excelentes, tudo bem? Tesouro batendo recorde, criptoativos, Bitcoin batendo recorde. E aí é lógico que a gente não ia deixar de falar sobre o Bitcoin para vocês. Muita gente perguntando se a gente investe e como fazer. Então nós vamos falar um pouco da história do Bitcoin e como você deve se posicionar nesse ativo, beleza? Então, eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Pois é, chegou aquela hora maravilhosa. Se você está caindo de paraquedas aqui, se inscreva no canal, fique atualizado, trazemos informações muito relevantes para você. E hoje, como a gente falou no anúncio, não podemos deixar de falar sobre os criptoativos. Então, a primeira pergunta que muito investidor faz, principalmente o iniciante, é para o meu perfil? Quando você entende o que é o perfil, então, assim, hoje nós vamos ver isso. Eu coloquei primeira parte disso, porque talvez a gente tenha outros momentos que a gente venha a trazer mais conteúdo para vocês relevantes. Essa semana apareceu essa notícia nos jornais. Quantos brasileiros negociaram criptos no Brasil em setembro? A Receita Federal revelou esses dados. E começou também pedir, no caso, né, para que informando ainda os volumes transacionados nas corretoras de criptos. Da mesma forma que você usa uma corretora para fazer uma compra no Tesouro ou uma compra em renda variável, existem as corretoras de criptoativos, que são conhecidas como exchanges. Nominho chato de falar, ainda mais quando a gente não domina o inglês. Mas nada mais significa do que corretora, tá bom? A resolução, o que veio nessa notícia, né? Uma resolução instituiu a obrigatoriedade das exchanges brasileiras informarem à Receita Federal todas as transações realizadas nas suas plataformas, pois até então não havia essa obrigação. Já as negociações realizadas em plataformas estrangeiras ou sem o uso desses sistemas, aí tem o nome de peer-to-peer, devem ser reportadas pelos próprios investidores se ultrapassarem os 30 mil, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E por que essa febre das moedas digitais, né? Então, primeiro, para quem não conhece, o Bitcoin foi criado, não se sabe ao certo se é uma pessoa ou várias pessoas, existe uma incógnita sobre isso, aonde se deu o nome de Satoshi Nakamoto. E ele criou, o que é mais importante para você entender, ele criou essa ideia de fazer uma moeda digital descentralizada. O que significa isso? Todo país, ao emitir a sua moeda que circula no seu país, ele está vinculado a quê? A uns órgãos que fiscalizam, que imprimem a moeda. Então, nesse caso, ele está ligado a uma instituição financeira do seu país. Então, todos os países são assim, o dólar nos Estados Unidos, no Brasil o real, em qualquer país lá, a sua moeda correspondente. Então, essa foi a grande revolução. Bom, entendendo esses paranauês, então, uma vez que foi criada essa moeda, a gente vai trazer a história, como eu te falei, o mais importante dela foi pensar que um indivíduo, você, que está aqui me assistindo, e eu do meu lado, poderíamos fazer uma transação sem depender, sem precisar de uma instituição financeira. Olha que bacana isso. Ou de um banco. Porque hoje, até o Pix, a gente precisa do quê? De uma instituição financeira. Então, essa foi a grande mudança de chave de revolução. As transações são confirmadas por um blockchain. Ai, Rosana, que nome mais estranho. Pois é lá do inglês, gente. Mas uma vez eu vi um desenho e eu gostei muito da ideia. Block vem de bloco.
Então, você imagina um bloco onde você vai dando umas marteladas, né, e vai gravando. Então, esse foi o nome dado para um banco de dados enorme, aonde se faz essas transações. E aí, aquela ideia dos criptos, que são tudo gravados, né, como celular, quando a gente faz uma ligação ou manda uma mensagem via WhatsApp. Então, tem todo um numerinho ali que você consegue saber a transação foi feita daqui para lá, de uma pessoa para outra pessoa. E, como eu falei no início, não sei se deu para entender, mas ele é livre de entraves governamentais, ou seja, ela vai ficar sendo, essa moeda digital, ela fica sendo livre de que um país ou outro, ou uma política ou outra adotada, influencie sobre a moeda. Então, olha que bacana. E ela também acaba passando por cima do caso da inflação nos países, porque ela está livre do que está acontecendo naqueles países. Então, isso eu acho que são os 3 pontos mais relevantes que você deve entender. Bom, o histórico da moeda. Então, para quem nunca ouviu ou não sabe muito, tentei resumir o máximo possível, né? Então, surgiu em 2009 o Bitcoin, foi a primeira moeda. Hoje existem, nossa, milhares de moedas depois do Bitcoin. E não era negociado em nenhuma exchange. Ou seja, para adquirir um Bitcoin era necessário fazer o quê? A mineração. Porque a forma de você conseguir fazer a moeda é através dessa mineração mais online, né, digital. Ou comprar através do P2P. Eu acho que é mais ou menos isso que fala, gente. O primeiro preço da criptomoeda foi registrada só em 2010. Então, a gente pode imaginar, assim, que em 2009 o Bitcoin não valia nada. Pensar que agora está valendo praticamente 100 mil reais é muita diferença em tão pouco tempo. Em 2010, o preço do Bitcoin não superou $1 e o valor mais alto que ele chegou naquele ano foi de 0,39 centes. Então, olha a grande diferença, por isso que chama tanta atenção. O histórico da moeda, então você vê que é o que torna o preço tão volátil, né? Quer dizer, você pega esse gráfico, vê lá em janeiro, que deveria ser de 2009 e vai até hoje em 2024. Gente, são duas lançadas assim enormes, né? Mas você vê que teve momentos de muita alta e também teve momentos de queda. E o que faz o preço volátil? É a oferta e a demanda. Quanto mais pessoas vão procurando e mais oferta tem, você vai aumentando o preço daquilo. Então, isso é o de sempre e isso vale para qualquer negócio, né? Porque a gente fala. A inspiração da criptomoeda, no caso do Bitcoin, é justamente a escassez. Então, como que eu vou fazer, né? Quer dizer, quando ela foi criada, vocês viram, não valia nada. Mas para ela estar valendo tanto hoje, a gente pode ter uma referência que é uma moeda como o ouro. Ela é escassa, no sentido de que a gente tem ouro quando a gente vai lá no minério, né, lá nas minas e busca, né, faz a mineração até encontrar o ouro. E o nome perfeito para Bitcoin é justamente isso, a mineração. O fato de você tá fazendo isso constantemente para tirar. Só que, diferentemente do ouro, que tem lá uma mina que você fecha uma e abre outra, e vai assim por diante, no caso do Bitcoin foi colocado o valor de 21 milhões, ou seja, só 21 milhões de Bitcoins que vai se fazer essa mineração. Então, isso transforma esse produto em escassez. Por isso que ele é tão valorizado, está sendo tão valorizado. Teve umas etapas aí também que vale lembrar, por exemplo, né, há alguns anos atrás, alguns países pensaram de adotar ela como moeda. Tem um país que adotou. Outra coisa também que chamou a atenção, né? Quando foi feito o primeiro ETF de criptoativos no Brasil, a B3 lançou. Então, assim, hoje já tem 2 ou mais, né? ETFs de criptos. Então, tudo isso mostra o quê? Opa, não é uma coisa passageira, não. É uma coisa que está criando raiz, está sendo valorizado. E o que lá em 2017, 2009, você falava, nossa, quando que isso vai ser uma reserva de valor? Hoje já mudou a visão do Bitcoin.
Hoje já se vê justamente como uma reserva de valor. Então aqui, olha, de 2009 até 2024, olha a diferença de zero, né, para o ano seguinte, que foi de 0,39 centes de dólar, depois só em 2011 chegou em 3 dólares. Agora imagina quem comprou lá em 2011 ou 2012 e pagou 12 dólares, né? Hoje valendo quase 90 mil, né? Quer dizer, passando dos 90. Eu marquei aqui, ó, 2024, na gravação de hoje, em 92.551,3. Então, gente, é sim um ativo para você ter no seu radar. Ah, Rosana, mas você falava sobre o perfil, né? Sim, sobre o perfil. Mas o perfil, ele só sinaliza para você o quanto você poderá se arriscar diante de ativos. Então, o conservador, ele não é que o risco, às vezes a gente atrela a perda, e não é isso. O risco no perfil do investidor é em relação ao quanto ele está apto a correr o risco. Então, mesmo conservador, ele pode sim se expor a Bitcoin. Aqui eu trouxe, então, né, as manchetes da semana, ultrapassando os 94 mil, bate uma nova máxima, e que são coisas interessantes de relevo para a gente. A gestão de risco, que eu acho que é o mais importante desse vídeo, como que eu jogo de forma inteligente num mercado que neste momento está em alta, né? Uma das coisas que normalmente a gente aprende é o primeiro, diversifique o portfólio. Seja ele em renda fixa, renda variável, seja com tudo junto, você precisa de diversificação. Existe um estudo que replica e mostra para a gente, né, por A mais B, como você diminui o risco com diversificação. Se você vai se expor a Bitcoin e a outras moedas, também tem moedas já de mais relevo. Então, por exemplo, uma ideia é você replicar o ETF, por exemplo, o Hash 11, que dentro dele tem Bitcoin, tem Ethereum, tem Solana, que são outros criptoativos. Ah, mas também tem gente que fez muito dinheiro, por exemplo, sei lá, com aquele do cachorrinho, né? Agora esqueci o nome dele. Beleza, mas ele tem, então na hora de você, como no mercado de bolsa, né, a gente pode encontrar vários tipos e alguns eles têm uma base mais sólida e outros nem tanto. Então precisa de estudo para você ver qual é o melhor. Então o Bitcoin ele já se provou resiliente desde a sua criação e todas as outras só vieram através dele. Então, vamos pensar assim, o primeiro e o que de maior peso você deveria se expor, se for o seu caso, que foi da forma como eu fiz, é me expor a Bitcoin. Segundo ponto, evite o uso excessivo de alavancagem. O que muitas das vezes a gente vê pessoas contando histórias tristes de perdas muito relevantes é o fato da grande alavancagem que a pessoa faz. Como assim, Rosana? Então, por exemplo, outro dia peguei um Uber e na conversa falando, né, a educação financeira sempre sai. Aí o tema foi Bitcoin. E aí ele me diz o seguinte, desde 2 anos atrás eu resolvi vender tudo que eu tinha e coloquei tudo em Bitcoin. Aí eu olhei para ele e pensei, nossa... Você não acha que você correu muito risco? Aí ele falou assim, não, porque os estudos que eu vinha fazendo me comprovaram que não. Bom, você já ouviu falar que gato escaldado tem medo de água fria? Ele só é escaldado na água quente, mas ele tem medo de água fria. E eu acredito nesse ditado. Então, assim, o uso excessivo de alavancagem, você se expor muito em um ativo só, não é o melhor para um investidor visando longo prazo e principalmente uma coisa que contrapõe a isso, que é, a palavra exata agora vai me fugir da cabeça, mas quando você é fominha, tipo um pato Donald, que você está querendo demais aquilo e aí você não mede consequências. Então, assim, não use essa alavancagem excessivamente. E a outra forma é que tem pessoas que fazem, do mesmo jeito que existe day trade em bolsa de valores, faz day trade com os criptoativos.
E gostei uma vez que o meu mentor falou isso. Se você for fazer day trade, porque ele não era a favor, mas faz com uma coisinha mínima, com aquele dinheirinho lá da pinga, sabe? Que você faz uma vez por mês ou cada 15 dias. Então, assim, a gente como investidor sério, a gente não vai trazer coisas para você onde você perca dinheiro. A ideia do canal é justamente de você poder ganhar dinheiro, a excelência no bolso, beleza? Então, cuidado com esse uso excessivo da alavancagem. Terceiro, balancear o seu portfólio regularmente. Tem investidor que começa a lição de casa há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, quando ele fez lá a primeira compra. E aí ele esquece de ver como é que está a situação do que ele comprou lá. E ele nem sabe. Pior ainda é quando ele nem faz o que ele tem que fazer, que é a obrigação dele. Ter o preço médio dos ativos, enfim, fazer o que ele tem que fazer. Então, o balancear o portfólio regularmente é estar vendo como é que está os seus ativos. Se tem um que performou bem e ele cresceu a mais e está passando e os outros estão ficando para trás, ou seja, não está crescendo, não está tendo valorização. Aí vale o que eu falei lá no início, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso é a base de um bom investidor, ele não esquece dessa máxima, tá bom? Bom, e aqui nós vamos para o próximo, administrando o risco. Isso é o que é o mais importante desse vídeo para você. Essa pizza faz você lembrar, eu imagino que é uma pizza, um bolo, que você quiser imaginar. São as formas que você tem para trabalhar a sua carteira, o seu portfólio. Então, você deve ter um pouco de fundos imobiliários, você tem que ter renda fixa, a renda variável, os tipos diferentes dentro de cada um. E aí, eu coloquei aqui, sublinhei bem alto para vocês verem, ó, 5% só em risco. Então, na minha carteira, eu não deixo chegar nem em 5% no caso dos bitcoins. Eu tenho bitcoins. E eu gostei de uma pessoa de muito relevo que ela falava isso. Se eu tiro 1% para risco em um ativo, veja só, ele pode ter a capacidade de triplicar 100 vezes, 50 vezes, 70 vezes o que eu coloquei ali. Então, vamos dizer assim, o ganho dele é muito exponencial para a perda. Então, assim, se eu colocar 1% do teu portfólio, se vamos supor que esse ativo dê ruim e vá tudo para o brejo, o 1% não vai ser de grande relevo no seu portfólio. Então, assim, a perda, por isso que é administrando o risco. O risco você controla, então você diminui o risco e você aumenta a projeção de valorização do ativo. Isso serve para o Bitcoin, mas a mesma filosofia se aplica, por exemplo, quando você for investir na categoria FIIs. A mesma coisa, quanto de risco que eu vou me colocar aqui, né? De ações, no Tesouro, quando a gente coloca, né, os títulos que são de mais tempo, né, que são mais longos, né? No internacional, né? Então, cada ativo seu pode ter um valor de risco pequeno. Isso é administrar o risco. E quando ele deu bom, aí sim, né? A gente apura o lucro e põe no bolso, como diz o povo, e procura reinvestir de forma segura. Então, esse foi hoje o que eu trouxe para vocês e espero que essa forma tranquila de você se expor a um ativo que ele tem muita volatilidade, como a gente mostrou naquele gráfico, ele tem picos de alta enorme, mas também ele tem, de repente, aqueles vales profundos. Então, fique de olho e até a próxima. Valeu!